Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma aqui. Então, nossa aula de número 1 aí desse nosso segundo bimestre da disciplina de Ciência Política, aí tem como principal objetivo fazer uma contextualização dessa passagem, essa mudança da ciência política e da discussão sobre política, daquilo que vimos anteriormente no período antigo e no período medieval, né, com alguns autores, com as reflexões que a gente fez, né, ao longo do primeiro bimestre. Agora a nossa discussão passa a ser exatamente em relação ao tema da política na modernidade, sobretudo como é que surge o Estado moderno e como é que os autores que estão na base do surgimento do Estado moderno trabalham e refletem e buscam desenvolver conceitos e ideias que nos permitem compreender melhor esse contexto histórico e a política nesse contexto histórico. Beleza? Por isso que, de antemão, a primeira coisa que nós temos que entender nesse momento é o que foi essa tal modernidade. Beleza? Primeira ideia, então, desse nosso primeiro encontro é a ideia de modernidade. Modernidade é um acontecimento único. A palavra moderno, ela implica necessariamente, lá do latim, o modernus é tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que numa mudança representa uma virada, uma mudança, uma de perspectiva e assim por diante. No entanto, as mudanças foram tantas no século XV e XVI que o período que nós vamos identificar aí do século XV, XVI, XVII até meados aí do século XVIII, nós vamos chamar esse período de modernidade, porque foram tantas ideias, tantas descobertas, tantas revoluções, tantas coisas que surgem na Europa, no berço aí dessa produção desses conhecimentos, que vão caracterizar então esse movimento. Os historiadores vão chamar que esse é um período moderno, beleza? Mas veja, isso é só apenas uma terminologia, uma convenção que nós fazemos na história sobre esse período histórico. Quando você vai ver lá na mudança da antiguidade para a medievalidade, os padres, né, da igreja, da cristandade lá, eles falavam: estamos vivendo os tempos modernos. Por quê? Porque com a queda do Império Romano, com a ascensão do cristianismo como religião oficial, com as invasões bárbaras que modificavam o cenário, não só o cenário, a cultura, mas também havia uma reconfiguração da sociedade. Então eles também falavam: estamos vivendo tempos modernos. Quando surgem as escolas lá no século XI, XII, né, na Idade Média, na Baixa Idade Média, já no período da escolástica, na Baixa Idade Média, eles também vão falar: tá vendo as construções modernas? Então a palavra moderno tem esse sentido. Essa é uma primeira ideia desse nosso bate-papo aqui de hoje, beleza? Há um sentido muito específico da palavra moderna no período do século XVI, XV, XVI, porque vai marcar essa revolução, essa mudança de pensamento, essa nova reconfiguração da sociedade, e, portanto, nós vamos passar a chamar os historiadores, depois, no período, né, do Renascimento ali, vamos chamar então que essa nova era vai ser a era moderna, de tantas inovações modernas que têm surgido. Mas aí eu pergunto: quais são essas inovações modernas? Quais ideias, quais revoluções, quais transformações acontecem ali? E aí é importante que vocês saibam destacar, isso já começa a ser conteúdo de prova aqui para vocês, mas uma primeira mudança é o que propicia a passagem de uma cultura teocêntrica, de um teocentrismo, para um antropocentrismo. Então, nós abandonamos uma visão teocêntrica e passamos a adotar uma visão antropocêntrica. Naturalmente, vocês vão lembrar disso das aulas de história de vocês, aulas de filosofia de vocês, né? Essa passagem de um teocentrismo para o antropocentrismo é uma marca registrada da modernidade. Mas o que é que permite, então, que a gente abandone as concepções religiosas, divinas, as ideias da cristandade? Não abandonamos por completo, mas pelo menos deixamos de colocá-la no centro de toda a cultura na Europa. O que é que propicia isso? A primeira ideia é o Renascimento. O Renascimento, que é um movimento artístico, cultural, mas ao mesmo tempo é um movimento humanista. E é graças à literatura de Shakespeare, né, do Dante Alighieri, que escreve seus romances, suas obras clássicas, né? Dante Alighieri, que escreve lá a Divina Comédia, que vai fazer a caracterização de um jeito cômico, né, do céu, do inferno, do purgatório. As obras, a infindáveis obras e peças de teatro do Shakespeare, né, Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth,
essa literatura escrita por Shakespeare representa um marco na forma de pensar os romances, as literaturas até então. Por quê? Porque a ênfase está nas emoções. As tragédias shakespearianas dão uma ênfase no humano, nesse lado humano. E diferente das literaturas anteriores a ele, que dava uma ênfase no divino, né? Na concepção divina, na ideia de Deus. Então, Shakespeare, Dante Alighieri, esses caras vão fazer uma revolução por enfatizar não mais Theo, Deus, mas o antropo, homem, ok? Isso na literatura. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver essa transformação e essa mudança do Theo para o antropo na arte renascentista. Michelangelo pintando a Capela Sistina, você fala assim, tá, professor, mas aquilo lá é uma obra de arte divina, está retratando Deus. Deus tocando o dedinho lá, quase tocando o dedinho lá com o homem. Pode até ser uma obra divina, né? Uma obra que reflete as ideias divinas, mas como ele pintou, com os traços totalmente humanos, ele faz o resgate daquela concepção de perfeição humana, de perfeição do corpo musculoso, Deus musculosão, é um resgate daquelas ideias antigas, greco-romanas, de representar artisticamente, né, ressaltando esses traços humanos, ok? Então, embora seja uma pintura que retrata Deus, anjos e coisa do tipo, no fundo, trata-se de uma representatividade de um ideal de homem, de antropos, beleza? Então, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, ao fazer a famosa Escola de Atenas, são obras de arte que eu estou citando para vocês aqui, obras famosas de Mona Lisa, que tem esse traço marcado pela antropologia, não pela antropologia, mas por esses traços antropológicos, beleza? Por isso que, ao publicar essas obras, ao ter uma repercussão mundial, essas obras vão representar, então, um marco dessa virada de pensamento própria do Renascimento cultural. Nas artes, como um todo, literatura, artes plásticas, nas arquiteturas da época, todas as partes arquitetônicas começam a fazer isso, as igrejas, os grandes monumentos, passam a ter esses retratos dessa característica antropocêntrica. Então, o Renascimento cultural é um acontecimento sem igual nesse período, nessa virada do século XV para o século XVI, e vai dar essa marca registrada de uma nova era, a modernidade, ok? Só que, claro, esse renascimento ele vai ser fundamental e importante para mudar essa perspectiva, essa visão de mundo, mas ela vai ser acompanhada de outras transformações. Uma outra transformação diz respeito, e aí, então o segundo tópico, né, diz respeito ao quê? A uma revolução científica. Na mesma toada da revolução cultural, há uma revolução científica. E alguns nomes vocês vão lembrar, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, posterior depois dessa revolução científica, né? Mas Isaac Newton na base, Johannes Kepler, é o próprio René Descartes, como grande teórico, pai da ciência racionalista moderna. Então, esses grandes cientistas vão produzir experimentos, vão produzir teorias que vão revolucionar toda a ideia de mundo e de homem até então. Apenas para citar alguns exemplos, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico juntos formulam lá a famosa teoria da virada copernicana. Né? O Copérnico Galileu decide colocar um telescópio para o planeta, não para o planeta, mas para o espaço, e começa a fazer um mapeamento dos astros celestes, né, dos planetas, das luas e assim por diante. E eles provam, né, tem uma teoria que vão comprovar que a Terra não está mais no centro, então muda-se de um heliocentrismo e passa a ser, ou melhor, muda de um geocentrismo para um heliocentrismo. Então, graças a essas inovações e essas descobertas da ciência, graças à criação de vários instrumentos, mas o fato marcado aqui é, sem dúvida, o método científico. A ideia de método científico, de comprovação científica, passa a ser um elemento fundamental. Porque a fé você não consegue comprovar cientificamente. Mas os elementos da ciência, sim. Os experimentos científicos, sim. Então, a ciência,
A igreja deixa de ter a sua voz como a principal voz, ela deixa de ter o monopólio do conhecimento e passa a ter agora, né, os cientistas. Os cientistas passam a fazer frente, a criticar. E claro que essa revolução científica moderna só foi possível graças tanto às ideias do Renascimento e um terceiro item aqui nessas grandes transformações e acontecimentos modernos, a Reforma Protestante. Quem foi o pioneiro em dizer que a igreja é falha, em dizer que a igreja não conhece tudo, em dizer que a igreja não pode ter o monopólio da interpretação das verdades e assim por diante? Martinho Lutero. Então, graças à Reforma Protestante, graças a colocar as suas 90 e poucas teses grudadas na parede, lá na porta da igreja onde ele era padre, ele faz uma crítica ferrenha a algumas ideias, as indulgências, sobretudo, né, a prática de vender indulgências, mas uma série de outros itens, né, a ideia de casar, não pode casar, o sacerdote casa, não casa, pode casar, não pode casar, a ideia da igreja vender, acumular riqueza, não ajudar os pobres, não cumprir sua função social, enfim, faz uma série de críticas, né, à igreja católica, então, e passa a fazer essa cisão, essa ruptura. Acho que o filme do Homero, o filme do Lutero é um ótimo filme, uma ótima forma de entender um pouco esse contexto. Eu acho que fica como dica para vocês, fim de semana, quarentena, isolamento social, assistam o filme Lutero. É uma super produção feita, eu acho, não sei se tem no YouTube, não sei, mas eu me recordo de ter feito um download de algum site, alguma coisa. Devo ter na minha pastinha de filmes cult aqui. Se alguém tiver dificuldade, manda mensagem e eu vou lá e posto para vocês, beleza? E compartilho no WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp, eu compartilho lá, beleza? Mas é uma ótima produção, vale a pena para entender esse contexto, as ideias que estão por trás dessa reforma protestante. E claro, veja, Galileu Galilei, Giordano Bruno é um sujeito, um dos professores, colegas de Descartes, né, colegas do Galileu Galilei, né, que está lá na linha de frente, e ele é queimado pela fogueira, porque há um processo de inquisição que persegue aquelas pessoas que têm essas ideias modernas. Olha, as ideias modernas são perseguidas, né, pela igreja, porque está atrapalhando o processo de autoridade deles. Então, alguns são queimados, alguns vão à fogueira, alguns vão ser julgados. Galileu Galilei vai ser julgado, e com medo dessa condenação, tem uma carta do Descartes que diz: estou tentado a queimar todos os meus manuscritos, né, por medo da Inquisição, por medo da perseguição que a igreja faz. E essa carta ele envia para um padre, que era muito amigo dele, e o padre responde: não, calma, são tempos modernos, e nesses tempos modernos é preciso resistir, então não queime, né? Não queime, e se tivesse queimado, pelo amor de Deus, o que seria do método científico dado por Descartes? Mas a ideia desse método científico, então, só foi possível ser colocado em prática porque houve junto um renascimento cultural, houve junto uma reforma protestante, houve junto uma série de transformações que vão aos poucos, isso não acontece de repente, vai sendo gradativo, vai sendo lentamente, vão mudando essa concepção de vida, de homem, de uma perspectiva teocêntrica para uma perspectiva antropocêntrica. Some-se a isso um quarto item, e não menos importante, né, mas um quarto item, não estamos aqui nomeando em forma de hierarquia, não há um mais importante que o outro, mas são acontecimentos, né? Mas junto desse renascimento cultural, junto dessa revolução científica moderna, só desculpa, esqueci de falar que essa revolução científica moderna vai propiciar a descoberta de um novo mundo, graças aos instrumentos que a ciência naval vai produzir, né, sobretudo o uso da bússola. A bússola já existia, mas o uso da bússola, mas as técnicas de navegação vão propiciar a descoberta de um novo mundo. Então, nessa descoberta de um novo mundo, e eu falo a partir de uma perspectiva europeia, etnocêntrica, né, de que eles achavam de fato que seria estavam descobrindo um novo mundo, mas a vinda para a América vai causar um impacto gigantesco, porque a igreja dizia que era o centro do mundo e ali era a única coisa que existia de fato. Então, descobrir novos mundos, descobrir novos povos,
descobrir novas culturas, novas riquezas, vão dar a esses europeus nessa época um alcance gigantesco, né, e que, claro, vai fazer com que eles consigam mudar toda a sua estrutura econômica, social e política também. Então, mas some-se a isso, né, um quarto, mas não menos importante, o surgimento de um Estado, que nós vamos passar a chamar Estado moderno. Com o surgimento dos Estados modernos, porque vejam, durante o período medieval, o que nós tínhamos eram feudos. Feudos. Com os feudos, né, você tem lá a hereditariedade, os reis passam seus, né, todas as suas posses e propriedades passam por seus filhos e assim por diante. Então você tem uma classe de nobres, né, que se mantém no poder sempre em detrimento de uma classe de plebeus, de camponeses, de pobres, né, de vassalos. E você tem uma estrutura hierárquica social bem delimitada. Mas como aquelas pessoas que viviam à margem dos feudos, né, que passam a comercializar produtos, passam a valorizar, a fazer o reflorescimento do comércio na Europa, que até então, por conta das perseguições bárbaras, tinha deixado de fazer, eram muito poucos, as rotas comerciais eram muito poucas, então eles reflorescem o comércio, reacendem o comércio e começam, claro, a enriquecer-se, a acumular capital. Capital que, no fundo, trocar objetos por moedas não era tão valioso assim, não tinha assim, não se atribuía tanto, mas com as novas descobertas, com essas novas transformações, passa a ser fundamental. Então, o surgimento do Estado moderno, agora sim, de um povo que está querendo ser livre, um povo que não está mais na bota dos reis e dos monarcas e da nobreza, mas querem assumir a participação política do poder do povo, passa a requerer, então, uma nova perspectiva e uma nova organização social. Daí surgem os estados modernos, que são os estados contratualistas, regidos por contratos, onde não tem mais um privilégio. Claro que estou falando de modernidade, e isso não acontece da noite para o dia, como eu falei, vai se acontecendo gradativamente, lentamente, e vai casar como uma luva para esses quatro, né, itens que eu acabei de mencionar na modernidade, o surgimento do capitalismo. É que o capitalismo surge ali, mas havia um pré-capitalismo já existente, desde o século XII, como eu falei, já havia o reflorescimento do comércio por conta desses burgos, mas ele vai se tornar hegemônico e vai, de fato, ser a nova cara, a nova forma de fazer, o novo meio de produção na modernidade. Na modernidade, o capitalismo se consolida como meio de produção que vai ser diferente daquele meio de produção feudal. Então, some-se esses 5 itens, né? Todos esses 5 itens fazem desse período do século XV e século XVI, século XVII, um tempo de transformação nunca visto na história da humanidade, ou pelo menos não na história daquele povo, o povo europeu. E claro que nossa discussão entra aqui na ciência política, entramos de sola aqui com os grandes teóricos dessas transformações no campo da política. Por isso que vai cair na prova, eu estou contando para vocês isso, estou gravando aqui exatamente para dizer que vai cair na prova o quê? Que esses 5 itens, esses 5 grandes acontecimentos, que não são os únicos, mas são os 5 principais acontecimentos que vão fazer essa mudança da passagem do antropocentrismo para o antropocentrismo, a passagem do sistema feudal para um sistema capitalista, a passagem do sistema onde a igreja dominava e era a principal voz e tinha um monopólio do poder e passa a ser redistribuído de um jeito diferente, agora não mais com a ênfase disso, a parte de uma valorização da fé e das crenças sendo substituída pela ciência e pela razão e pela racionalidade humana. Então, todos esses movimentos que acontecem aqui estarão, como contexto de história, estarão na base das nossas discussões em torno da política. E a perguntinha básica é o quê? Professor, quais autores vamos estudar aqui? Eu estava vendo, nosso tempo é meio curtinho, por isso que eu não quis perder a aula de hoje, né? E quis deixar aqui mesmo, não podendo fazer esse nosso bate-papo, mas quis deixar registrado para nós aqui exatamente o quê? Que essa contextualização é importante. Eu estou selecionando aqui os nossos textos, né, para o segundo bimestre, colocar uma pastinha lá no Google Drive, lá, textos de ciência política segundo bimestre, beleza?
Já organizei, mas preciso atualizar algumas coisinhas lá ainda. Vou compartilhando ao longo da semana com vocês. Mas a gente vai fazer, e aí eu vou, né, a pedido até inclusive de alguns colegas, alunos, né, a minha forma de atividades, elas serão diferentes nesse bimestre. A gente fez alguns trabalhos no primeiro bimestre, alguns tivemos problemas, apresentação aqui, apresentação ali, problemas técnicos aqui, problemas técnicos lá. Então a ideia mais ou menos vai ser o quê? Eu vou tocar o barco, como nós temos poucos encontros, tá? Eu vou montar alguns esquemas, alguns vão ter slides, outros não vão ter slides, né? Eu às vezes falo, como estou falando aqui agora, não tenho necessariamente uma organização pelo slide, mas assim, vão tomando nota, eu vou sempre sintetizando, vou organizando as ideias e vocês vão tomando nota com isso, beleza? Mas eu sei que o slide facilita, até porque o cara às vezes não quer assistir a aula, mas pega o slide, matou a charada e pronto, acabou, já sabe o que foi cobrado. Não tendo slide, o cara se obriga a ter que assistir a aula, né? Pegadinha, né? Não vou colocar slide só para forçar vocês a assistir a aula. Não, brincadeira, vou colocar slide. Mas não serão todos os temas, todos os textos, todos os autores que terão slide, ok? Mas a gente vai ver quais autores na modernidade. Basicamente, a gente não vai ter muito tempo, mas vai ver o quê? Maquiavel. Então vamos ver essa cisão, essa mudança de igreja com Estado com Maquiavel, e vamos ver o que é que esse cara produz, quais são os livros que tem. Todo mundo conhece o livro Príncipe, poucos leram o Príncipe, a gente vai fazer uma leitura, mas vamos também pegar trecho de texto de um outro texto dele, que não é o Príncipe, mas que no Príncipe ele faz uma espécie de análise do seu contexto, tomando com base suas experiências, do que o príncipe deve fazer para se manter no poder, para chegar ao poder e se manter no poder. Bom, legal, bacana. Dá quase a intenção aí que o Maquiavel seria, então, um absolutista, porque ele tem que dominar. Há controvérsias, e a gente vai ver essas controvérsias um pouquinho na nossa aula sobre Maquiavel, que é a próxima aula, inclusive, sexta-feira que vem, nossa próxima aula sobre Maquiavel, né? Mas tem os textos da década de Tito Livio. Então a gente vai ver que há muito mais uma perspectiva republicana do Maquiavel. No Príncipe, ele explica o que o príncipe deve fazer para chegar ao poder e se manter no poder, mas ele não está defendendo, de fato, uma ideia de um principado, de uma monarquia, de um absolutismo. Ele está apenas entregando um presente ao príncipe. Isso é um presente, né? É o livro, é um presente legal, mas a gente vai ver que há uma ideia republicana do Maquiavel. Então a gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Preparem cenas do próximo capítulo. E depois vamos ver, pelo menos, os contratualistas, ok? Como a gente vai ver, se a gente tiver mais um encontro, eu estou organizando para ver certinho como é que vai ficar nossa semana de provas, mas a princípio é para ver Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E eu gostaria muito de ver, eu não sei como é que vai ser o nosso tempo efetivamente, para ver Voltaire, e algumas ideias sobre a tolerância nesse campo da política, que é extremamente necessário para a nossa formação enquanto cientista político, e o Voltaire, né, para poder entender como funciona lá na fonte, né, a base dessas ideias que nós entendemos como a divisão dos poderes. Então esses seriam os autores que nós vamos trabalhar. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, né, pelo menos esses, e aí vamos tentar ver um Voltaire e vamos tentar ver um Montesquieu, beleza? São os autores e as ideias políticas. Tinha outros, professor? Claro que tinha outros. Tem uma infinidade de autores durante esse período que fala sobre modernidade, que fala sobre ciência política nesse contexto. Mas, como falei, precisaríamos aí de pelo menos uns 2 anos aí só para discutir todos esses textos, beleza? A gente não tem 2 anos, a gente tem 2, 3 aulas aí. Então é o que a gente vai ficar por aqui. E depois, lá no próximo bimestre, né, a gente vai mais ou menos. Eu tinha que dar conta tanto da ciência política moderna quanto da ciência política contemporânea agora, sabe? Por quê? Porque lá no terceiro bimestre, onde vocês forem ter aula com a professora Violeta, ela vai começar com o Estado moderno, vai passear um pouco por isso, mas já com uma outra ótica, né? Já com uma parte de uma análise muito mais, não tanto filosófica do direito, mas científica do direito. É uma discrepância, uma diferença em relação a isso. E aí vocês vão ver os tipos de governo, os modos de governo e assim por diante. Então, mas isso a gente deixa para a professora Violeta no segundo bimestre, beleza? No terceiro e quarto bimestre. Nós encerramos aqui o nosso bate-papo sobre o que nós vamos trabalhar, esse contexto da modernidade, esses autores da modernidade, e fico aí aguardando vocês
nas nossas aulinhas ao vivo, já que hoje não tivemos, mas na próxima aula quero ver vocês lá, beleza? Dúvidas, perguntas, mande para nós e a gente vai respondendo, tá? Abraços, tchau, falou, ficamos por aqui e até sexta que vem com nosso querido Maquiavel. Valeu, galerinha, abraço, tchau, tchau.